Você já sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação inexplicável de que o mundo ao seu redor mudou sutilmente? Um dia tudo parecia seguir um curso normal, e no seguinte, o panorama se torna turvo. Pessoas parecem viver de aparências, proferindo palavras vazias, correndo atrás de objetivos fúteis que antes não incomodavam. Agora, ao contemplar o céu, uma intuição lhe diz que algo está fundamentalmente errado. Mas o quê? Escolhido, saiba que essa percepção não é fruto da sua imaginação. Ela é real. Eu mesma já trilhei esse caminho. Despertava e esboçava um sorriso por cortesia, mas algo gritava dentro de mim, uma voz silenciosa que ecoava a falsidade da vida que me era apresentada. Você já sentiu esse peso no coração, como se a divindade sussurrasse: Ei, abra seus olhos, há mais para você? Os escolhidos reconhecem que essa inquietação não é mero tédio ou uma fantasia desenfreada. É um fogo que se acende, uma porta que se entreabre, permitindo que você vislumbre o que escapa à visão da maioria. E essa nova perspectiva abala os alicerces de tudo o que você antes considerava certo. Você já se questionou por que está experimentando essa sensação agora? Não é loucura, é um chamado. Algo em seu interior está lhe comunicando que a existência transcende o mero pagamento de contas e a obediência a regras sem sentido. A divindade está a cutucá-lo, despertando-o para revelar um caminho mais grandioso. Você sente esse chamado a ressoar em sua mente? Pondere por um instante. E se tudo o que lhe ensinaram fosse apenas uma fração da história completa? E se você fosse destinado a um propósito que jamais lhe foi revelado? Neste vídeo, embarcaremos juntos em uma jornada de descoberta para compreender o que está acontecendo com os escolhidos, como você. Permaneça aqui comigo, pois o que se segue o ajudará a decifrar esse fogo que arde em seu peito. O momento crucial chegou, e você está no epicentro dessa transformação. Anseia por saber o que o aguarda? Então, siga-me até o fim desta exploração. Você já sentiu como se o próprio chão sob seus pés se movesse, como se um dia você despertasse e tudo o que era familiar se apresenta-se distorcido? Aquele programa de televisão que antes o cativava agora parece superficial. O café com amigos que outrora o animava se transformou em conversas desprovidas de significado. Lembra-se de como passava horas a fio a discutir trivialidades, o carro novo do vizinho, o jogo da noite anterior, e se questionava por que essas coisas pareciam tão importantes. Antes, você seguia o fluxo, mas agora sente como se tivesse se desviado do roteiro. Quando o despertar se inicia, o mundo se torna estranho. Você observa as pessoas correndo atrás de contas, trabalho rotineiro, e pensa: é só isso. Elas parecem automatos, seguindo um caminho predefinido por outros, sem sequer parar para respirar. O trabalho que antes tolerava agora oprime. As regras que todos aceitam, chegar na hora, sorrir para o chefe, parecem aprisioná-lo. Você se flagra a questionar quem inventou essa dança que ninguém ousa desafiar. Recordo-me de um dia no supermercado. Todos empurravam seus carrinhos apressadamente, como se essa fosse a coisa mais natural do mundo. Parei no meio do corredor, observando ao redor, sentindo um vazio profundo. Nada fazia sentido. É como se uma cortina se abrisse diante de você, revelando que antes você dançava na escuridão, seguindo um ritmo sem pensar. Agora, a luz acendeu, e você percebe que o palco está vazio, que a música não toca mais para você. O que antes lhe trazia felicidade se tornou poeira. Aquele desejo de adquirir algo novo para exibir, aquela pequena emoção que o animava momentaneamente. Você percebe que essas coisas eram apenas distrações, maneiras de preencher um vazio que ninguém o ensinou a compreender. Você começa a formular perguntas profundas. Por que continuamos nessa corrida incessante? Quem decretou que a vida deve seguir esse curso pré-estabelecido? Essas são indagações que a escola jamais lhe apresentou, mas que agora não cessam de ecoar em sua mente. Encontrei-me a contemplar o céu, buscando um fio condutor nessa confusão. As pessoas ao meu lado conversavam sobre promoções no trabalho, e eu apenas ansiava por saber o que se escondia além das nuvens. Percebi que esse vazio não é algo negativo. Ele o cutuca, o impulsiona a se mover. Antes, você engolia a vida como ela vinha.
mas agora anseia por realmente provar, por entender o que se esconde por trás do que lhe foi vendido. Você começa a enxergar o sistema com outros olhos. Ele lhe parece uma máquina gigantesca, girando incessantemente para manter todos ocupados. Escola, trabalho, família, repetição, um ciclo que ninguém para questionar. Isso realmente me faz feliz. Tentei explicar isso a um amigo. Ele riu e disse que eu estava pensando demais. Mas eu não estava inventando. Eu estava sentindo. O mundo dele ainda girava da mesma maneira, mas o meu havia parado. É como despertar de um longo sonho. Você esfrega os olhos, olha ao redor e percebe que o quarto não é como parecia. As coisas que o prendiam, como fofocas e televisão, se transformaram em sombras que não mais o alcançam. Você já sentiu aquele nó no estômago, a sensação de não pertencer a este lugar? Não é mais o despertar a bater a porta. É ele a chamá-lo para sair da plateia e subir ao palco da sua própria vida. Senti isso numa tarde chuvosa. Estava no ônibus, observando as pessoas com suas cabeças baixas, absortas em seus telefones. De repente, ocorreu-me que ninguém estava realmente vivendo. Foi um soco no estômago, mas também um despertar. Esse desconforto o empurra, o puxa para fora da sua zona de conforto, faz com que você se olhe no espelho e pergunte: quem sou eu realmente? Não é para assustá-lo, é para despertá-lo, para mostrar o quanto você foi condicionado a não pensar, que desde a infância lhe ensinaram a seguir, a obedecer, a perseguir uma recompensa que nunca chega. Agora, você anseia por rasgar esse manual e escrever o seu próprio. Chorei por causa disso, não lágrimas de tristeza, mas de raiva misturada com esperança. Raiva por ter dormido por tanto tempo, esperança de encontrar algo maior. Você já sentiu aquela estranha mistura. O mundo não mudou, você apenas o está enxergando como ele realmente é agora? Os escolhidos passam por essa experiência. Um dia, o ruído se transforma em silêncio, e você começa a ouvir o que realmente importa. É como decolar com óculos embaçados. De repente, tudo se torna claro, às vezes até demais. Você enxerga as rachaduras nas paredes, as mentiras que engoliu, e pensa: como não percebi isso antes? Você já tentou colocar a máscara novamente depois que o despertar chega? É como se o próprio ar tivesse mudado. Você anseia por voltar a ser como as coisas eram antes, rir das mesmas piadas, aproveitar o mesmo drama, mas você não consegue. Tudo agora parece um eco vazio. Eu sei bem como é isso. Tentei sentar com amigos e conversar sobre trivialidades como sempre faziam. Eles riam, e eu forçava um sorriso, mas por dentro pensava: isso não me preenche, não consigo mais sustentar isso. Era como assistir a um filme cujo final eu já conhecia. O que antes o distraía perdeu sabor. Aquele programa de televisão que você costumava assistir compulsivamente agora soa como ruído sem sentido. As redes sociais, repletas de fotos e citações prontas, parecem uma vitrine de nada. Você pisca e pensa: eu realmente vivi por isso. É um sinal inconfundível de que algo em seu interior se acendeu, uma voz suave a dizer: olhe mais fundo, você não quer mais apenas passar o tempo. Você anseia por entender o que está acontecendo, o que realmente importa. Não há como fingir. Você tenta se encaixar na conversa, falar sobre o tempo ou o trabalho, mas as palavras parecem ficar presas, pequenas demais para carregar o que você está sentindo agora. Os escolhidos passam por isso. É como se a divindade lhe desse um leve tapa no rosto, dizendo: acorde, há mais para você. Você não quer mais migalhas, você anseia pelo prato inteiro da verdade. Recordo-me de uma noite tentando jogar videogame. Antes, eu conseguia me perder ali por horas. Dessa vez, desliguei em 10 minutos. Minha mente gritou: pare, vá descobrir o que realmente o faz sentir-se vivo. Esse chamado não o deixa em paz. Você pega um livro, ouve o silêncio, começa a orar mais. É uma fome que você não consegue explicar, um desejo de cavar até encontrar algo que realmente brilhe. Mas nem todos entendem. Você já tentou contar a alguém? Eu tentei com uma prima. Ela disse: relaxe, aproveite a vida. Ela não percebeu que eu estava buscando uma nova maneira de fazê-lo. Conversas superficiais o cansam. Você sai, alguém fala sobre fofocas ou o preço da gasolina, e você só quer perguntar: mas o que isso muda em sua alma?
Eles não percebem que você está em um lugar diferente. Encontrei-me a olhar para o vazio, pensando em coisas que jamais haviam cruzado minha mente antes. Por que a existência importa? Para onde eu vou? Você já se sentiu assim, com sua mente a girar e grandes questões a pairar? Esse caminho distância de pessoas de mente estreita, que o olham de forma estranha, achando-o esquisito. Um amigo me disse: você está levando tudo muito a sério. Ele não sabia que eu apenas tentava ser real. Você não anseia mais por jogos. Antes, você engolia o dia inteiro sem mastigar, mas agora quer provar para saber o que está consumindo. É um fogo que não se apaga. Chorei por não me encaixar mais. Quem eu era não era tristeza, era uma confusão misturada com alívio, o medo de sair da gaiola, o medo de não saber para onde ir em seguida. O escolhido sente esse peso. Você não está louco, você está despertando para a divindade, que o cutuca para que você busque, para que você compreenda o que ninguém jamais lhe disse. Esse vazio é o espaço que ele quer preencher. Você já tentou explicar e desistiu? Eu sim. As palavras desaparecem porque aqueles que não despertaram não conseguem enxergar. Mas você não desiste, porque sabe que há um sussurro de algo grandioso. Esse despertar o retira do assento de passageiro. Você não quer mais apenas passear pela vida, você anseia por dirigir, por escolher o seu próprio caminho. É estranho, mas é seu, escolhido, e a divindade está com você nessa jornada. Você já sentiu um silêncio que pesa, que oprime? O despertar o deixa se sentindo assim às vezes. Você olha ao redor e vê todos rindo, falando alto, e lá está você, quieto, como se não falasse a mesma língua. A comunicação parece estranha, quase como uma barreira crescer entre você e essas pessoas. Elas parecem distantes agora. Antes, você se juntava ao círculo, iniciava conversas, mergulhava no bate-papo do dia. Hoje, elas falam sobre o dia delas, e você pensa sobre coisas que não pode compartilhar. Elas não entenderiam o que você agora carrega. Uma vez, sentei-me com um colega e disse: você já sentiu como se estivesse vivendo uma mentira? Ele riu, pensando que eu estava brincando. Quando percebeu que eu não estava, sentiu-se desconfortável e mudou de assunto. Foi então que percebi a distância entre nós. Eles acham você estranho, muito reservado, me disseram, ou tentam puxá-lo de volta. Pare de pensar tanto. Eles não entendem que você não está morto. Você está renascendo, apenas de uma maneira diferente. Aquele vazio dói. Você já olhou para o seu telefone, esperando que alguém lhe enviasse uma mensagem, e nada? Eu sim. Eu ansiava que alguém dissesse: eu entendo você. Mas o silêncio gritou mais alto do que qualquer notificação. O escolhido sente que foi cortado. É como se a divindade o tivesse retirado da festa para mostrar o quintal. Você vê as estrelas, mas os outros só querem a música alta. É solitário, mas não é o fim. Chorei numa noite assim, não por sentir falta deles, mas por sentir como se não me encaixasse mais. Era como se eu tivesse crescido, e as roupas velhas não servissem mais. Você já sentiu essa abertura em seu peito? Mas há um lado bom nisso. O espaço não foi criado para deixá-lo perdido, mas para prepará-lo. A divindade está limpando a mesa, removendo aqueles que não veem o que você vê, para trazer aqueles que se sentarão ao seu lado. Descobri isso lentamente. Um dia, conheci alguém que disse: eu sinto mesmo. Era como encontrar água no deserto. Você já encontrou alguém assim, para quem você olhou nos olhos e entendeu? Saiba que essa sensação de estar fora do ninho passará. Os escolhidos se encontram, mesmo que leve tempo. A divindade não o deixa sem um plano. Ele junta as peças no momento certo. Você já se olhou no espelho e pensou: sou só eu. Eu pensei, mas então me lembrei de histórias antigas de pessoas que caminharam sozinhas por um tempo até encontrarem seu caminho. Você não está perdido. Você está em transição. Eles podem julgá-lo. Você mudou, dizem, como se fosse algo ruim. Ouvi isso de uma tia. Ela não viu que eu estava me livrando da minha pele velha, tornando-me mais eu. Você já ouviu algo assim? Esse isolamento é um filtro. A divindade está o afastando do ruído para ensiná-lo a ouvir a ele. Sinto isso num dia tranquilo. Só eu e o vento. Você já teve um momento assim, de paz no meio do nada?
Você já tentou voltar atrás, forçou uma conversa, fingiu estar interessado? Não durou meia hora. Os escolhidos não retornam à caverna depois de ver o sol. É difícil, mas é o caminho. Aprendi a aproveitar esse silêncio. Ele se tornou um amigo, dando-me espaço para respirar. Você já sentiu uma estranha sensação de quebra quando estar sozinho é a divindade mostrando que você não precisa de todos? Você não está realmente sozinho. Há outros por aí concordando, sentindo o mesmo vazio, buscando o mesmo chão. Os caminhos dos escolhidos se cruzam quando menos se espera. Você já pensou nisso? Eu acredito firmemente nisso. Um dia, você rirá dessa época, contando a alguém como pensava estar perdido. Você está apenas caminhando por um corredor, e a porta certa está logo ali. Você já entrou em algum lugar e sentiu um peso, como se o ar se tornasse denso, e você ansiasse por fugir? Antes, você passava sem sequer piscar, mas agora é como se seu corpo gritasse: não aqui. Algo dentro de você mudou, e isso transforma tudo. Eu sei como é. Fui a uma festa uma vez, todos dançando, rindo alto. De repente, senti uma exaustão que não conseguia explicar. Não era sono. Era como se o barulho estivesse me sugando. Você já teve aquela sensação estranha no peito? Ela se torna um radar. Você olha para alguém e sabe se eles estão bem ou não. Um colega me cumprimentou com um grande sorriso, mas senti um arrepio. Depois descobri que ele estava tendo um dia péssimo. Você já percebeu algo sem que ninguém lhe dissesse? As mudanças deles se estampam em seus rostos. Aquele lugar que você costumava amar agora parece sufocante. O shopping lotado que antes era divertido se torna um nó na garganta. É como se seus olhos vissem mais do que apenas paredes e luzes. Eles sentem o que está no ar. Uma vez, saí de um café por causa disso. O lugar era lindo, mas parecia como se as paredes estivessem chorando. Não era apenas minha imaginação, era meu corpo a dizer: este lugar está me pesando. Você já sentiu um lugar o repelir? Coisas que você costumava gostar agora o irritam. Aquela música otimista que antes elevava seu espírito se torna um ruído irritante. Um filme que todos amam o deixa inquieto. Desliguei a televisão no meio de um episódio. Parecia que eu estava me afogando. Você começa a captar o que os outros escondem. Uma amiga falava animadamente, mas senti tristeza em seus olhos. Perguntei se ela estava bem, e ela desabou. O escolhido começa a ver o que está por trás das máscaras. Fui repreendido por isso. Pare de inventar coisas, me disseram, mas não era invenção, era verdade. Você já tentou explicar e foi chamado de exagerado? Seu corpo fala mais alto agora. Você entra num ônibus lotado e sente uma agitação na cabeça. Uma conversa boba o cansa, você se retira. É sua alma dizer: eu quero mais do que isso, eu quero o que é real. Sinto isso no supermercado. As luzes brilhantes, a conversa me fizeram querer fugir. Antes, eu não me importava, mas agora era como se cada som estivesse me cutucando. Você já quis fugir de algo assim? O escolhido se torna uma antena. A divindade o sintoniza para sentir o que importa. Se você gostou deste conteúdo e quer se aprofundar no estudo da espiritualidade e do autoconhecimento, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários abaixo. Desejo a você um lindo dia. Obrigado.